todos vocês. Nós vamos agora para a gravação do nosso segundo sermão desse Dia do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versos de número 14 ao verso de número 30. Confesso aos irmãos que eu tenho tido algumas dificuldades na gravação desses vídeos, porque eu sou uma pessoa avessa à fotografia, eu não me sinto à vontade na frente das câmeras, enfim. Mas eu sei que o momento exige isso, é necessário, então eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência nessa minha adaptação desse formato. Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, assim diz o Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra lida e pregada neste dia. Abençoa-nos, Senhor, também agora no período da noite, falando aos nossos corações por meio da tua vontade, da tua verdade proclamada pelo teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém. O Evangelho de Mateus, meus queridos, foi escrito e enviado para pessoas que viviam na província romana da Síria. Em sua grande maioria, tratava-se de judeus de fala grega, que necessitavam de uma clara explicação da natureza da messianidade de Jesus e do programa divino para o reino prometido. Lembre-se que esse era um tempo em que a cisão da igreja com o judaísmo se tornava cada vez mais estabelecida, e por causa disso era necessário destacar para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo que eles não estavam apostatando de sua fé em Javé. Ao contrário, eles estavam, na verdade, aperfeiçoando. Observe que, neste evangelho, Mateus procura se esmerar e expor de forma enfática, até mesmo apologética, todo o caráter da messianidade de Jesus contra toda e qualquer objeção a um Messias crucificado. E isso fica claro nos registros, por exemplo, dos discursos que são proferidos por Jesus, como podemos observar no Sermão do Monte. O registro do ensino acerca dos deveres dos discípulos e no registro das parábolas do reino, principalmente do sermão profético ou escatológico de Jesus,
que também é chamado de discurso de despedida, ou seja, das coisas do porvir, do futuro, que dizem respeito à sua segunda vinda. É sobre este sermão profético, meus irmãos, ou melhor, parte dele, que trataremos hoje, nos detendo especificamente na parábola que lemos ainda há pouco, a saber, a parábola dos talentos. No entanto, para que nós possamos avançar, é necessário que antes saibamos o que é uma parábola. Vejam, de acordo com Cashel e Zimmer, em seu dicionário bíblico, uma parábola é uma comparação baseada em fatos reais, onde tem como propósito ensinar uma forma de sabedoria, de moral, ou até mesmo de religião. Nós podemos afirmar também que se trata de uma comparação que busca declarar a verdade por meio de uma história do cotidiano. E observe que Jesus usou bastante esse recurso, e usou de diversas formas. Usou como provérbios, como podemos ver em Lucas 4, como metáfora, como símile, como declarações figurativas, implícitas, análogas, amplas, como aqui encontramos em Lucas capítulo 5, do verso 36 ao 38. O fato, meus queridos, é que através deste recurso retórico, largamente utilizado por Jesus, o Senhor nos lembra que a mais excelente promessa anda lado a lado com o mais sério julgamento. Nos lembra que, por amor ao mais sublime e glorioso futuro, ao qual todo cristão regenerado pode caminhar, cabe a cada um de nós não tratar levianamente o presente em que nos encontramos. Então, diante dessa expectativa escatológica da volta de Cristo, todos nós que confessamos seu nome não devemos esquecer de permanecermos fiéis a Ele em todas as coisas, quer sejam pequenas e rotineiras ou grandiosas e eventuais. Por isso, meus irmãos, na parábola dos talentos, o Senhor Jesus nos ensina 3 importantes lições acerca de sua volta. Atentemos, então, para cada uma delas na exposição que se segue, e eu convido a você a ler novamente os versos 14 e 15. Assim diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A primeira lição que o Senhor nos ensina é que o Senhor confia e habilita aqueles que chama. O texto nos fala de um indivíduo possuidor de muitos bens e que está prestes a viajar. Nos diz também que este indivíduo chamou alguns dentre os servos que possuía e lhes incumbiu da responsabilidade sobre as suas posses enquanto estivesse ausente. O texto diz ainda que esse homem entregou a cada um dos servos que chamou uma determinada quantia para a devida administração de suas posses. Ao primeiro, como diz o texto, ele entregou 5 talentos. Ao segundo, ele entregou 2 talentos. E ao último, lhe entregou 1 talento. Aqui encontramos alguns pontos de relevância e que devem ser destacados por nós. Em primeiro lugar, esse senhor era um homem muito rico e poderoso. Nós percebemos isso por causa da quantidade de servos e de talentos que ele distribuiu. Observe que ele não designou apenas 1 para administrar suas posses, mas ele designa 3. Em segundo lugar, nós observamos que esse senhor era um bom senhor. Isso porque os servos lhe eram queridos. Pois observe a forma como eles o tratam, a forma como ele se relaciona com eles. No entanto, nós não devemos desconsiderar o fato de que muitos escravos naquele período gozavam de funções administrativas, de grande responsabilidade e autoridade. Em terceiro lugar, esse senhor confiava em seus servos. Ele confiava tanto em seus servos que, além dos seus bens, lhes entregou uma alta quantidade em dinheiro. Ora,
Veja, a palavra talento utilizada aqui no texto não significa um dom natural, como muitos gostam de interpretar erroneamente. No Novo Testamento, essa palavra fazia referência a uma grande quantidade de dinheiro. Meus irmãos, um talento era o peso de 125 libras romanas. Em valor monetário, equivalia a 6.000 denários. Era muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a quantia confiada a estes homens, perceba, um trabalhador recebia como salário por um dia de trabalho 1 denário. Uma semana de trabalho valia 6 denários. Logo, um talento equivalia a 1.000 semanas de trabalho. Observe que essas informações nos mostram que, em primeiro lugar, esse indivíduo rico de quem fala o Senhor Jesus é uma referência a si mesmo. E essa viagem que esse homem faz trata-se de uma viagem temporária, a qual logo retornará assim que o propósito de ir a um país distante for cumprido. Em segundo lugar, ele julgou a capacidade de cada um de seus servos e não cometeu nenhum erro ao atribuir os talentos a eles. O texto nos diz claramente que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A todo homem, de acordo com suas diversas habilidades, ele os deixou aptos a exercerem bem a mordomia sobre os seus bens. Em terceiro e último lugar, que com essa atitude, o Senhor esperava que seus servos empregassem bem o dinheiro, de modo que, quando retornasse, pudesse recompensá-los por incrementar seus lucros. Ou seja, ele nos entregou tudo o que era preciso para sermos fiéis à confiança que ele mesmo nos outorgou. Observe que foi exatamente isso que os 2 primeiros servos fizeram. Veja aí o que diz o verso 16 e o verso de número 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui, meus irmãos, nós chegamos à segunda lição que o Senhor Jesus nos ensina nessa parábola acerca de sua segunda vinda. Ele nos ensina que devemos ser zelosos e diligentes com aquilo que recebemos dele. Observe que, diante da responsabilidade, da designação que receberam, observe que os 2 primeiros servos, sem demora, foram trabalhar. O uso da palavra aqui, imediatamente, mostra a presteza, o compromisso e a importância que foi dada pelos 2 primeiros servos no tocante à responsabilidade que lhes foi atribuída. Sem nutrir qualquer dúvida, esses 2 servos agem de forma imediata às ordens recebidas de seu senhor e o fazem devido à confiança que depositavam nele e à certeza de que um dia ele retornaria e lhes pediria que apresentassem as contas. Observe que os 2 servos usaram a soma que foi a eles confiada de uma forma tão eficaz que em cada caso a quantidade de talentos duplicou. No entanto, não agiu assim o terceiro servo. Aquele que havia recebido apenas 1 talento, veja o que diz o verso de número 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Meus irmãos, Jesus sabia que aquele terceiro servo estava mais exposto à tentação de não fazer nada porque só podia fazer um pouco. Por isso, tomando outro caminho, com um único talento recebido em mãos, aquele servo não investiu, ele o enterrou. Isso, meus irmãos, nos mostra que, ao contrário dos outros 2, este terceiro servo agiu de forma indolente e covarde. Ele não teve a presteza dos outros. Ele não teve o compromisso e a vontade de trabalhar dos outros 2. Antes, ele foi omisso, negligente e preguiçoso para com o seu senhor. Meus irmãos, diante disso, eu pergunto a você nessa noite, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem o honrado no emprego que Ele lhe deu?
Será que você tem o glorificado com a vida e a saúde com a qual ele te preserva? Será que você tem exercido as habilidades que Deus lhe deu para a sua glória? Qual tem sido o propósito de tudo isso que lhe foi concedido por Deus? Veja, olhe para esse terceiro servo. Observe que, ainda que o talento pertencesse intrinsecamente a ele, a atitude de enterrá-lo seria ainda assim pecaminosa. Seria pecaminosa, meus irmãos, porque ele cometeria o pecado da avareza, guardando apenas para si mesmo aquilo que foi lhe entregue. E quanto maior foi o pecado, enterrar o talento que pertencia a outro que lhe havia confiado para fazê-lo multiplicar. Certamente o Senhor lhe confiou muitas habilidades, muitos talentos, preciosos dons para que você administrasse, os fizesse multiplicar. E com isso seu reino crescesse a 100 por 1, e assim seu nome fosse glorificado. O que você tem feito com isso? Você tem agido como os 2 primeiros servos ou como este terceiro? Mais uma vez, eu lhe chamo a atenção para que perceba que este terceiro servo se preocupou apenas em garantir o que havia recebido e que aquilo que havia sido recebido poderia ser devolvido no futuro. Ao olhar para os outros 2, quanto haviam recebido, perceba, o terceiro muito provavelmente se ressentiu, ficou pesaroso, sentindo-se inferior aos demais. Reconhecendo que seu senhor certamente lhe pediria contas e que agiria com rigor, preferiu manter o que havia recebido de maneira indiferente, enterrando-o, achando assim que ele escaparia de qualquer censura por parte de seu senhor se lhe devolvesse um único talento que lhe havia sido entregue. Veja aí o que diz o verso 19 ao verso 23. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegamos aqui então, meus irmãos, à terceira lição que o Senhor Jesus nos ensina acerca de sua segunda volta nessa parábola. A lição é que nós devemos procurar sermos fiéis, pois o dia do acerto de contas chegará para todos. O dia do ajuste chegara para estes 3 servos. Observe que, depois de um longo período, o Senhor retornou e chamou seus servos para um acerto de contas. Cada servo foi chamado e prestou contas do dinheiro que lhes havia sido entregue. O primeiro servo entregou o dobro do que havia recebido, provando sem sombra de dúvidas que havia sido digno da confiança de seu senhor. Sem alarde, sem autopromoção ou vanglória, mas com simplicidade, fez seu senhor notar os 5 talentos adicionais. A resposta do Senhor foi equivalente à fidelidade do servo. Foi generoso ao exaltá-lo e recompensá-lo. Observe que primeiro ele exclamou muito bem, elogiando o excelente desempenho de seu servo. Em seguida, ele o chamou de servo bom e fiel. E depois disso, o colocou como responsável por muitas coisas, convidando-o a sentar-se à sua mesa e a celebrar com ele o resultado obtido. Já o segundo servo apresentou-se diante do Senhor com 2 talentos a mais do que aqueles 2 talentos originais que havia recebido. Assim como o primeiro, ele também havia dobrado a quantidade de talentos que houvera recebido de seu senhor. E por semelhante modo também, não procurou chamar a atenção para si, nem se vangloriar, mas agiu conforme o primeiro, com muita simplicidade.
Vendo o resultado do segundo servo, o Senhor o tratou conforme o primeiro, tecendo-lhe os mesmos elogios e lhe recompensando igualmente, como assim o fez ao primeiro. Veja, o Senhor provou ser muito generoso com estes dois servos, chamando-os de fiéis e chamando-os, convidando-os para entrar no gozo do seu Senhor. Mas a pergunta que nós fazemos é: e o terceiro servo? O terceiro servo, os versos 24 a 30, Mateus nos narra que fim teve este terceiro. Veja, ele diz: chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o terceiro servo se apresenta, acontece uma mudança na cena descrita por Mateus. Em vez de devolver o dinheiro que lhe fora confiado, assim como fizeram os outros dois, esse terceiro servo, o negligente servo, faz antes um discurso. Observe que ele não louvou ao seu Senhor como haviam feito os outros dois. Pelo contrário, ele descreveu o seu Senhor de forma pejorativa, como sendo um homem rigoroso, cruel. Veja, ele o descreve como sendo alguém que ceifava onde não havia semeado e recolhia onde não havia espalhado semente. Este servo infiel procura inventar uma justificativa para sua própria covardia e negligência, meus irmãos. Observe que esse homem tem a audácia de acusar seu senhor de ser duro, isto é, inflexível, rigoroso, não clemente, severo. Alguém que exige mais do que tem o direito de exigir. Observe quando ele diz: tu colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Ele mente, irmãos. Pois esse seu senhor é muito diferente, por exemplo, de Faraó, que sem dar palha aos israelitas, exigia que se fizessem tantos tijolos como antes. Esse seu senhor não é como Roboão, que disse: meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Observe que o servo infiel prefere transferir sua culpa para o seu senhor que reconhecer diante de todos os seus erros e se arrepender de seu mal feito. E assim, meus irmãos, chamando a atenção do seu senhor para a bolsa de dinheiro, ele acrescenta: eis aqui, te devolvo o que é teu. Perceba que ele trata como se estivesse a dizer: eu não retive nada, não peguei nada, não tomei nada de ti. Você deveria me agradecer, porque eu estou lhe devolvendo intacto aquilo que tu me destes. Observe que o discurso desse terceiro servo é caracterizado pela contradição. Ele falha não entendendo a bondade do seu Senhor. Ele falha e peca e erra, não enxergando da maneira correta e verdadeira, mas enxergando de acordo com a sua própria natureza. Cheio de inveja e egoísmo. No fundo, meus queridos, esse terceiro servo se sentiu diminuído frente aos outros dois quando da distribuição dos talentos. Veja que ele não se preocupou em fazer render o talento que foi-lhe entregue. E achou que, entregando de volta, tal como recebera, deveria receber ainda elogios por não tê-lo perdido. Observe que o seu Senhor o teve
num relacionamento íntimo, como um sócio, um parceiro. Mas observe que este servo não teve a mesma condescendência que seu senhor. A chegada do terceiro servo com apenas um único talento recebido mostra toda a sua negligência e indolência e faz com que o Senhor o julgue como um servo mau e negligente. Veja, ele diz no verso de número 26, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O Senhor então condena a preguiça, o desânimo, a falta de compromisso, a indolência, a deslealdade, pedindo para que ele se retire de sua presença para todo sempre. O servo foi julgado por suas próprias palavras. Ele sabia que o seu senhor esperava que ele se esforçasse ao máximo, mas ao negligenciar a vontade de seu senhor, ele destruiu a relação que havia entre eles. Ele agora era visto como devedor, que tinha que pagar ao senhor ou restituir ao seu senhor os juros sobre o dinheiro que tivera nas mãos. Agora seu senhor se volta para ele e, procurando recuperar o que de direito lhe pertencia, lhe toma as propriedades confiadas. Veja aí o que ele diz. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o que não tem lhe será tirado. Este servo inútil ao Senhor, e por causa de seu desagravo, foi lançado nas trevas, onde haveria ali choro e ranger de dentes. Meus queridos irmãos, a parábola que acabamos de expor se insere no conjunto de ensinamentos de Jesus a respeito de sua segunda vinda. Essa parábola que acabamos de expor ensina que, durante a ausência do Senhor Jesus, espera-se que seus seguidores trabalhem diligentemente com os dons e habilidades a eles confiados, que estes serão responsabilizados por eles na ocasião de sua volta. Por causa do pronunciamento como entra no gozo do seu Senhor e servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, Jesus nos deixa entender que ali não são apenas palavras de um Senhor qualquer, mas que são as suas próprias palavras, referindo-se ao dia do juízo. Os dois servos bons incluíam judeus e gentios piedosos que creram em Jesus Cristo e que se esmeraram em lhe ser fiel, que tiveram prazer e deleite em servir ao seu Senhor, com diligência, com zelo. Já o servo mau retrata a situação de todos aqueles que têm uma aparência de piedade, que têm uma aparência de observadores da lei, mas que são negligentes, infiéis e desleixados. A parábola dos talentos tem falado ao longo dos séculos a toda a cristandade e continua a falar a todos nós ainda hoje, meus irmãos. Nós devemos ser o canal por onde passa a mensagem da palavra de Deus para o mundo que nos cerca. Portanto, saibamos aplicar estas verdades proclamadas hoje aqui, sabendo que todos nós temos aptidões naturais e que precisam ser cultivadas e desenvolvidas. Isso significa, meus queridos, que todos nós temos um trabalho a desempenhar e que todos nós temos um propósito em nossas vidas. Lembre-se também que todos nós temos capacidades de produzir para o nosso sustento e para socorrer aos que estão ao nosso redor, porque o próprio Deus nos provê de tudo isso que necessitamos. Não somos um membro inativo do corpo de Cristo, nem uma peça descartável de papelão,
pela qual, depois de usada, não tem mais serventia alguma. Lembre-se que fazemos parte do corpo do Filho do Deus vivo, do corpo de Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos da sua igreja, santa e imaculada. Pertencemos à sociedade celestial, ao povo da aliança, ao povo do pacto. Lembre-se que a quem muito é dado, muito é exigido. Portanto, cada um deve trabalhar na medida de suas forças e conforme o dom ou a habilidade que recebeu das mãos do Senhor. E que tudo seja feito para a glória dele. Eu quero finalizar o sermão dessa noite com uma breve ilustração. Certa vez, ao observar o pátio de uma grande fábrica, percebi que, ao soar a sirene da fábrica, o gerente ia até o pátio em que estavam os trabalhadores ali reunidos, principalmente após as refeições, e ali ele fazia um anúncio convocando-os para retornarem aos seus postos de trabalho. Aqueles trabalhadores, ao ouvirem aquela convocação, passavam então a se levantar e a se dirigir, cada um aos seus postos de trabalho, continuamente. Mas eu percebi que havia um pequeno grupo que estava ali e que parecia não se importar ou não observar a sirene tocar e nem muito menos o chamado do gerente que ali se apresentava. Estes não se ajuntavam com os demais no trabalho, apenas permaneciam ali no pátio, parados, sem nada fazer. Algumas horas depois, a sirene toca novamente e todos os trabalhadores saem para o pátio. Minutos depois, a sirene toca e o gerente vem convocando-os para retornarem aos seus postos de trabalho. Mas aquele pequeno grupo de homens não retorna, continuam lá, sem fazer nada. Eu percebi, meus irmãos, que para aquele grupo de pessoas que ali ficava, indiferente às horas, indiferente ao tocar daquela sirene, indiferente ao chamado do gerente para retornarem aos postos de trabalho, eu percebi que para eles não fazia diferença. E não fazia diferença porque eles não faziam parte daquele quadro de funcionários. Eles estavam naquela fábrica, mas não eram daquela empresa. Enquanto os outros eram um com seu gerente, aquele pequeno grupo era um com eles mesmos. Portanto, meu querido irmão, se alguém dentre vocês que me assiste hoje e se diz cristão professo, mas acha que não possui nenhum compromisso corporativo com Cristo e com sua igreja, eu não tenho mais nada a dizer a você. No entanto, você que diz pertencer ao corpo de Cristo e participar do sacrifício redentor de Jesus, eu pergunto a você mais uma vez, o que você está fazendo aí parado no pátio, depois de ter ouvido a sirene soar e depois de ter sido convocado pelo grande gerente para o trabalho? Será que você quer mesmo desperdiçar aquilo que Cristo comprou com alto preço, com preço de sangue? Como você se apresentará diante dele no dia em que for prestar contas por isso? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e continue a nos abençoar. Eu lhe convido a curvar a sua cabeça e orarmos agradecendo ao Senhor pela sua palavra pregada aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra proclamada nesta noite aos nossos corações. Abençoa-nos, Senhor. Nos livra de todo o mal. Faz a tua vontade nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a não sermos relapsos para com o teu reino.
a estarmos sempre dispostos a ajudar aqueles que precisam, a alimentar os que têm fome e a saciar a sede daqueles que não têm o que beber. Mas antes do alimento físico e líquido, que alimentemos as nações com o alimento espiritual que provém da tua palavra. Deus bendito, atravessamos um momento de tanta dificuldade, Senhor. Há uma sombra que paira sobre este mundo caído, Senhor, é verdade. Uma sombra de morte, de juízo. Mas confiamos em Ti. Confiamos em Ti e na Tua graça. Confiamos na Tua promessa, Senhor. E esperamos em Ti por dias melhores. Enche-nos, Senhor, a cada dia mais com a Tua verdade e dá-nos sempre da paz que transcende todo entendimento. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Deus os abençoe.